Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós hoje vamos estar falando de um clássico do século XVIII, mas antes de tudo, segue a vinheta. Bom, gente, o clássico em questão é este aqui, ó. As Viagens de Gulliver, de 1726. É isto mesmo, 1726, o Jonathan Swift escreveu As Viagens de Lemuel Gulliver. Eu queria estar mostrando para vocês a importância que esse autor teve na vida de um outro grande autor do século XX, que você e eu vamos conhecer bastante, inclusive agora ele está sendo editado direto, porque chegou ao domínio público duas grandes obras de George Orwell, 1984, e A Revolução dos Bichos. Isso está fazendo com que as editoras não economizem nas editorações e lançamento de livros, diversas capas, diversos jeitos. Agora a Revolução dos Bichos já não é mais Revolução de Bichos, são animais da fazenda, para tentar trazer a ideia de Animal Farm, que é o título original em inglês, e isso faz com que a gente dê um certo valor ao contexto de uma obra que o próprio George Orwell escreveu acerca do Jonathan Swift e principalmente do texto que está incluso em As Viagens de Gulliver. Ele diz o seguinte no seu livro Política e Literatura, no seu texto dentro deste livro Política e Literatura: se eu tivesse que fazer uma lista de 6 livros a serem preservados quando todos os outros fossem destruídos, certamente colocaria Viagens de Gulliver entre eles. George Orwell, justamente no texto Política e Literatura. Vamos falar um pouquinho sobre Jonathan Swift. Jonathan Swift é um homem do século XVII. Ele vai nascer em 30 de novembro na cidade de Dublin, capital da Irlanda, e vai morrer em 1747 no mesmo local, em Dublin. Ele foi clérigo e reitor da Catedral de São Patrício. Ele nasceu 300 anos antes do próprio George Orwell, né? Ele foi um cara que se destacou muito em outras obras e sátiras importantes, como por exemplo História de um Tonel, em 1704, A Batalha dos Livros. Mais à frente ele vai ter uma posição também satírica à política, e depois em 1726 ele vai escrever justamente o texto que nós mais conhecemos, que é As Viagens de Gulliver. Dá para entender um pouquinho os textos os textos inclusos em A Viagem de Gulliver a partir do contexto que o nosso querido Jonathan Swift viveu. Ele vai viver contextos políticos, estruturas e debates políticos, tanto no campo geral, política entre os monarcas, entre os políticos de época, as oposições e as situações que estão envoltas, o cenário onde ele está mergulhado, como também ele vai ter problemas ou vai ter experiências dentro daquilo que eu admito como uma das políticas mais densas e mais ordinárias que possam acontecer, que são as políticas eclesiásticas. Ele vai ser levado a ser um cônego de Dublin em 1699, mas o sonho dele era outro. Começa a fazer também suas ligações políticas, viaja a Londres durante muitas vezes, até que em 1713 ele passa a ser o deão da Catedral de St. Patrick, e é ali como reitor que ele vai seguir a sua vida, né? Ele, quando vai escrever o livro As Viagens de Gulliver, ele está no meio de uma situação extremamente interessante e extraordinária. A Inglaterra não era governada por britânicos, e sim por estrangeiros, que era o pessoal ligado à casa de Hanover, né? Então você tem o príncipe, o rei Jorge, morre justamente no ano que ele vai fazer As Viagens de Gulliver, e é substituído pelo seu filho Jorge II, que fazem parte do grande Sacro Império Romano Germânico, né? O grande Sacro Império Romano Germânico. Ele vai ser o último rei, o Jorge II vai ser o último rei a lutar em campo de guerra, o último rei a estar batalhando
o George II. A partir daí você nunca mais teve uma cultura relacionada a isso. Além disso, depois de que ele vence a batalha em Dettingen em 1743, ele vai ter várias lutas com a sua oposição, principalmente a partir de que nada mais nada menos do que do seu próprio filho Frederico Luiz. É neste tom e é nesta forma que o Jonathan Swift acaba percebendo os contextos mais obscurantistas das relações políticas, os contextos mais amargos, mais salgados da relação entre as pessoas, as relações sociais, e aquilo que a ele trouxe muita tristeza e muita amargura, definitivamente, a ponto dele ter morrido louco e surdo. É verdade, ele morreu louco e surdo. Lá no epitáfio dele está escrito o seguinte texto: aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, doutor em teologia e deão desta catedral, Catedral de São Patrick, onde a colérica indignação não poderá dilacerar-lhe o coração. Segue passante e imita, se puderes, esse que se consumiu até o extremo pela causa da liberdade. Segue passante e imita, se puderes, esse que se consumiu até o extremo pela causa da liberdade. O Jonathan Swift também não era aquele santo. Existe um momento também obscuro da sua vida que foi um triângulo amoroso. Ele teve uma mulher em suas mãos, uma amada que era apaixonada por ele, que era a Vanessa. Ele a prometeu em casamento e ficou assim meio que empurrando esses dias com a Vanessa, os anos, e acabou tendo uma outra relação paralela com a Stella. Essa Stella, quando soube da possibilidade do Swift vir a casar com a Vanessa, vai até a Vanessa, fala tudo o que aconteceu. Vanessa vem a ele, questiona, ele a distrata, joga a carta de promessa de relacionamento no chão, mas o fato é que a morte dele é justamente um processo dessa desintegração de interesse pelos contextos das quais ele mesmo estava mergulhado. Nós temos aqui uma obra da Príncipes, da editora Príncipes, que faz parte de um movimento muito interessante da ciranda cultural. E eu sempre digo o seguinte: quando você vai ler um texto, e principalmente esse, e eu vou dizer por quê, é muito interessante que você busque saber se, além da tradução, que aqui é do Bruno Amorim, também tem os contextos de revisão impressos aqui, e os tem a Mariane Genaro. Isso mostra que há um cuidado maior na editoração do livro e no conteúdo dele. Então você pode acreditar cada vez mais sobre os aspectos inseridos aqui na obra que sejam próximos ou mesmo literalmente iguais aos textos originais, no caso desse autor, o Jonathan Swift. A história se dá em cima de um cirurgião médico e também capitão navegante, que é o Lemuel Gulliver. E eu queria levantar aqui um problema, inclusive porque eu ressaltei a questão da tradução, que é colocado pelo próprio Gulliver ao seu primo Richard Simpson. Ele tem uma reclamação clara. Ele diz o seguinte: nesta carta que ele envia a Simpson, que ele data como de 1727. Opa! 1727 é o ano que o rei George II assume o lugar do rei George I, e o texto é de 1726, sacou? Eu, contudo, não me lembro de ter-lhe permissão para consentir que qualquer coisa fosse omitida, muito menos inserida no texto. Eu, portanto, repudio toda e qualquer inserção, em especial o parágrafo sobre sua majestade, a rainha Ana, da mais pia gloriosa memória, ainda que eu a reverenciasse e a estimasse mais que a qualquer outro ser pertencente à raça humana. Primeiro vou falar um pouco sobre esta crítica quase que uma premonitória, né? Os textos da viagem do Gulliver e o enredo da história da viagem do Gulliver, que chega tanto para crianças como para adultos, foram manipulados pela indústria do entretenimento. Até porque, normalmente, as pessoas não passam da primeira parte do livro, que é a viagem a Lilliput.
Só que ele não vai apenas a Lilliput, ele vai ter 4 viagens. A viagem de Lilliput, ele lá chega por conta de um naufrágio. A viagem da Brondnik, a cidade de Brobdingnag, ela vai ser feita porque o navio onde ele estava é atacado por gigantes. Depois tem a viagem à cidade celeste de Laputa, que ele acaba por chegar lá porque ele é atacado por piratas. E depois na viagem ao país dos Houyhnhnms, que esse nome ele está sob conteúdo de um onomatopeico, porque Houyhnhnms são os cavalos senhores e sábios, e me parece que tenta figurar aquele relinchar do cavalo, né? A viagem ao país dos Houyhnhnms. Mas essa terceira situação aqui é por conta de um motim. Então ele tem 4 viagens que vão dividir o livro em 4 partes. E posso dizer a você, as 2 últimas são extraordinárias. E as 2 primeiras têm uma certa ligação antitética, né? Uma antítese. A viagem Lilliput e a viagem a Brondnik tem personagens que são antíteses entre eles. E eu falo isso porque toda esta obra é uma grande crítica, gente, social. Há uma grande crítica social à costura social do reino, à costura social da igreja, à costura social política, à costura social do empregador e do empregado. O Jonathan Swift ele está deixando aberto, por meio de uma sátira, os contextos mais obscuros mesmo, os contextos mais lamacentos das relações entre as pessoas. Bom, a viagem a Lilliput eu diria que seria uma condição de uma crítica ao contexto da infidelidade política, da soberba política, da vontade de poder, porque o rei de Lilliput ele tem uma guerra eternizada com um outro reino, que é uma outra ilha. A ilha de Lilliput tem um problema com uma outra ilha, que é a de Blesfoot, e eles consideram que esta ilha é posse do reino de Lilliput. Aliás, quando todos sabem, essa história fica muito clara, o Gulliver ele é aprisionado depois que é o único sobrevivente do naufrágio do navio, e ele se vê em meio a cidadãos que ele descreve de 15 centímetros que o amarram. Inclusive, quando ele salta das amarras, alguns dos pequenos moradores e cidadãos de Lilliput se ferem, e depois ele vai ter uma relação com o rei, primeiro de um prisioneiro, depois vai ser um empregado do rei, depois vai ser um servo do rei, e depois tem condecorações de nobreza por conta da atitude do Lemuel Gulliver para com este rei. Só que este rei é um rei absolutamente parecido com os reis das monarquias do século XVIII, absolutamente fechado em si mesmo, de vontades próprias, de guerras ininterruptas, de um contexto de leis às vezes bastante questionáveis, um cara que aprisiona alguém que lhe dá a mão, que é o próprio Gulliver, e que depois vai traí-lo por uma espécie de inveja, porque algumas ações que o Gulliver vai tomar de suma sabedoria vão contra aos preceitos e as ideias e os objetivos que este rei possuía. Há também uma crítica aos debates políticos, né? Debates políticos lá em Lilliput que divergem de como se quebrar o ovo na frigideira. Isso é também uma crítica ao seu tempo, ao contexto político, e será que não é parecido com o nosso, que se discute assuntos muito mais de esferas ególatras, egocentristas, do que propriamente de esferas nacionais, de esferas com que trabalham um contexto da nação. É também interessante a postura, porque conforme o Gulliver vai crescendo dentro da sociedade lilliputiana, ele passa a ter diversos empregados, e as dimensões são completas. Ele custava muito ao reino, porque um boizinho no período de Lemuel lá em Lilliput era menor do que um rato. Inclusive algumas ovelhas que ele vai herdar de Lilliput, depois no outro reino ele vai ser comida por ratos no meio do navio, né? Mas a visão que o Swift está tentando demonstrar aqui é a total afastamento das lideranças por esses processos e por ter uma ambição além da conta e uma visão de mundo totalmente deturpada, totalmente egoísta, totalmente centrada no umbigo. Por conta disso, ele vai ter problema.
para com o rei, ele vai ter problema para com a rainha, e ele vai ter problema para com a oposição, ao ponto de rei e oposição se juntarem contra ele, mesmo ele tendo feito tudo o que fez. O fato é, ele é receptor por parte do rei, num certo movimento, de vários servos. 300 servos, ele faz uma descrição que me parece quase 1000 servos trabalhando para ele, só que ele é um bom senhor. O modelo de um bom senhor está em Lemuel Gulliver, em Lilliput. E aí existe um contexto antitético quando você vai para a cidade de Brannigan. Porque ali onde Gulliver foi gigante, ele trabalhou o contexto do seu gigantismo de uma forma leal. Ele se aproxima do menor, ele trata bem o menor, ele é um diplomata. Ele inclusive é ajudado pelo reino de Blessfoot para fugir quando, depois de um possível embate entre Lilliput e Blessfoot, ele ainda é a favor do rei de Lilliput. Ele consegue vencer a esquadra da marinha de Blessfoot, e eu não vou explicar como, mas ele consegue imobilizar todo o exército de Blessfoot e traz tanto o rei de Blessfoot quanto também os seus principais ministros para um debate diplomático de paz com Lilliput. Lá se tem um acordo, inclusive o rei também faz um certo nível de regras para que o Gulliver pudesse ser solto e depois ser livre. Mas são contextos que eu não vou estar carregando muito, porque eu gostaria que você lesse o livro. E aí ele é um diplomata de paz, e isso agrediu o que o rei de Lilliput queria. O rei de Lilliput não queria nada senão poder. Já o rei de Brannigan é completamente diferente. E se ele, como patrão gigante, o próprio Gulliver, em Lilliput, era um homem doador, neste reino ele vai ter uma situação completamente diferente, porque a partir do segundo acidente que ele acaba tendo, a perseguição de gigantes que acabam tentando afundar o seu navio onde estava a sua equipe, ele já estava em terra. O grupo consegue escapar dos gigantes, mas ele acaba ficando numa espécie de canavial, uma região de plantio, onde servos descobrem-no, depois levam ao fazendeiro. Esse fazendeiro altamente ambicioso recebe uma indicação de que pudesse usar o Lemuel como uma espécie de brinquedinho que fica a princípio com a filha desse fazendeiro, mas que mais à frente vai ser utilizado numa filha. Esse fazendeiro ganha muito dinheiro, altamente ambicioso, seco, e ele é a antítese, como gigante, ele é a antítese do Lemuel quando era gigante em Lilliput. Ele é um gigante que se utiliza da mão de obra, que esmaga os seus servos, que faz com que o Gulliver chegue a quase pensar em morrer porque estava adoentado, até que ele percebe que este pequenino ser que era Gulliver poderia morrer e o vende para o rei. No debate com o rei, ele depara com um homem bem mais nobre do que o rei de Lilliput. E as questões passam a ser as mesmas, não como foram trabalhadas dentro da paródia, dentro da acidez do primeiro texto de Lilliput, porque aqui esse rei, ele é um rei justo, e ele é um rei que se preocupa com a forma como os seus concidadãos, ou os concidadãos de Gulliver, eram tratados, o contexto de educação, como o rei agia, como o rei trabalhava com as questões financeiras, como ele trabalhava a questão dos seus servos, como ele trabalhava a questão dos seus conservos, como eram as nobrezas de época, se elas eram fúteis ou não, se elas viviam também para o seu umbigo e para os seus prazeres e deixavam o povo de lado. Nos dois movimentos, das duas primeiras partes, há um contexto definitivo de crítica política, de crítica social e de crítica de tipo de reino e país. E o Gulliver, ele é este projeto na boca do Jonathan Swift. No terceiro movimento, você já está em Laputa. Laputa é uma cidade celeste, mas ela é celeste porque ela vem do céu, é porque ela é distante dos contextos terrestres, é porque ela está fora das condições de humanidade, ela está distante da realidade humana, e ela é, na sua grande maioria, formada por grandes cientistas. Esses caras, eles se preocupam com muitas coisas, menos com a realidade do povo. Então eles vão
trabalhar, por exemplo, pesquisas, enormes pesquisas como transformar gelo em pólvora, extrair luz solar de pepinos e distinguir pelo olfato as cores. É uma crítica à ciência provida do humanismo, que vem ao lado de um contexto de oposição do Swift justamente a esse, digamos, contexto humanista, por ele ser um religioso. Inclusive há um fato que é colocado numa das partes do livro, onde todo rei deveria escolher nobres e ministros que tivessem sob si uma ideia deificante de Deus e não fossem seres vazios, apenas ligados aos contextos meramente materiais. E aí há também uma crítica indireta aos resultados do humanismo. O Swift está tentando aqui demonstrar como a religião também se tornou uma outra metafísica, uma outra estrutura distante da humanidade, assim como a própria igreja, assim como os próprios monarcas, assim como a própria política. Por isso que ele vai dizer que ele sente, ele não sente muita atenção pelos projetos políticos. E lá em Lilliput, há os terraplanistas, né? Há os terraplanistas. Deixa eu ver se eu acho esse texto, que é muito engraçado. Vou procurar aqui, enquanto isso eu vou falando para vocês, para a gente não perder tempo. Os terraplanistas de Lilliput acreditavam que os mortos deveriam ser enterrados de cabeça para baixo, que depois de um tal número de luas, eles... a terra mudaria a sua posição e eles já nasceriam, já ressuscitariam em pé. É óbvio que ele coloca aqui, eu não estou achando agora, mas está aqui no contexto de Lilliput. É óbvio que ele vai colocar aqui a ideia de que existia uma oposição a esse tipo de retórica religiosa. Já lá com relação a Brannigan, com o gigante, ele vai fazer, em Laputa, ele vai fazer uma contestação à ciência que está completamente distinta da realidade social e que começa a investir em situações que estão muito fora do padrão e daquilo que se precisa dentro da sociedade. Aí ele vai fazer então esta crítica a quem? A arrogância acadêmica, a arrogância científica, aquela pressuposição e predisposição dos cientistas se acharem melhores. Ele vai estar trabalhando também os contextos das leis, como elas são projetadas, e é por conta disso, por ele ser assim, é que ele vai sacar de uma ideia de ressurgir dos mortos, ressurreição de mortos, porque ele vai acabar voando, vai buscar apoio de quem? De autores clássicos. Então ele vai estar em mãos com Aristóteles, vai estar em mãos com outros grandes homens que vão passar a ser, voltam à vida, Marco Aurélio, Brutus. Ele vai conversar com esse pessoal justamente trazendo de volta eu diria, um contraponto ao cientificismo de época. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ler o texto para vocês, está aqui. Ele garantiu que os espíritos seriam honestos em suas respostas, posto que dizer mentiras era um talento inútil no mundo inferior, né? Humildemente agradecia a tal sua alteza por conceder-me tamanho favor. Estávamos em um aposento onde se tinha uma bela vista do parque. Como meu primeiro impulso era divertir-me com cenas de pompa e magnificência, desejei então ver Alexandre o Grande liderando seu exército logo após a batalha de Arbela. Mais apraz eu vi em seguida Aníbal cruzar os Alpes, vi César e Pompeu liderando suas tropas, e mais à frente, a meu pedido, o governador fez um sinal para que César e Bruto viessem ao nosso encontro. Fui tomado por uma súbita veneração diante de Bruto, em que facilmente discerni em cada um dos traços da fisionomia sua virtude, intrepidez, firmeza de espírito. Ele está colocando então a virtude clássica de um traidor, que é Bruto, superior à virtude científica daquele humanismo seco da época em que ele vivia. Outros estarão conversando com ele, como Sócrates, Epaminondas, Catão, Sir Thomas More. Então todos esses representantes, ele faz como se fosse uma contraposição da qual ele gostava mais à ideia científica da sua época. Aí você tem a terceira parte, e essa é a mais importante, justamente a parte que ele vai trabalhar com os cavalos sábios, os Rohirrims.
Primeiramente, eu queria mostrar aqui uma outra antítese, né? O Paul Garvani, ele que vai fazer, na sua grande maioria, dentro desse texto da editora Príncipes, você vê as gravuras originais do Paul Garvani para a obra no século XIX. Vou estar mostrando essas fotos aí para vocês estarem vendo. Os Houyhnhnms eram cavalos sábios que ordenavam e que criavam alguns animais chamados Yahoos, que nada mais eram que humanoides, homens como nós. Os Houyhnhnms eram sábios, e numa das discussões muito interessante colocar aqui como crítica é que eles diziam que os Yahoos eram capazes de receber alimentação para 50 homens, 5 Yahoos eram capazes de receber alimentação para 50 Yahoos, e eles 5 acabavam lutando por aquilo que era a fartura deles. Então, ele descreve a avareza, a brutalidade humana, ele descreve a incipiência das relações humanas, ele coloca como nós, por vezes, por mais que nos achemos sábios, somos menos sábios que os próprios animais, somos monstros em 2 pernas. Então, toda essa construção, eu não vou dizer o final, mas os Houyhnhnms, que aqui é uma ação onomatopeica, né? Porque é o relinchar de cavalos, ele ouve dos cavalos as coisas que se espera de um sábio e que não se encontra na sociedade real do Gulliver, de Lemuel Gulliver. Não se vê a realidade dentro do cenário onde ele vive, a ponto de, em certo momento, o Gulliver ter uma certa aversão aos humanos. E mostra também, de certa forma, a aversão que Jonathan Swift tinha para a sociedade. O que isso nos serve para os dias de hoje? Primeiro, para que a gente entenda como nós não mudamos quase nada. Há uma certa diferença entre evoluir e progredir. A sociedade humana, ela progrediu. Tecnologicamente, nós progredimos. Olha só eu falando com vocês hoje. Isso era algo quase que impossível há pouco mais de 2 décadas. Isso é progresso, tecnologia. Progredimos na medicina, progredimos na comunicação, progredimos na ciência, progredimos na astronomia, progredimos na física, mas nós não evoluímos. Basta ver como a religião ainda, por vezes, e a ciência se assimilam em fanatismos por partes. E como a evolução faz com que tanto religião quanto ciência deem saltos melhores, né? Uma coisa é você tratar com a religião quando ela é um opúsculo daquilo que ela fala, uma mentira daquilo que ela fala, quando aquilo que ela fala não a representa. Da mesma forma, quando você trata com a ciência e esta ciência é um obstáculo para todos nós. Isso vai fazer com que, por vezes, nós tenhamos o progresso tecnológico, mas evolução é fazer com que nós cresçamos como seres humanos, que aquilo que falamos seja definitivamente aquilo que fazemos, que as nossas verdades não sejam verdades agressivas, mas sejam verdades de crescimento, que possam, inclusive, a partir destas verdades, trazer coisas boas para o outro e trazer até transformações para o outro, assim como nós também podemos nos transformar com o outro. Este fato do qual o Jonathan Swift vai descrever no seu livro mostra como nós não crescemos em nada, nós continuamos sendo um povo, uma raça de guerras. Só que no período do Jonathan Swift eram barcos de madeira, era a pólvora iniciante, eram as batalhas de campo. Hoje nós temos ogivas nucleares, nós temos casulos nucleares nas grandes potências, nós temos a luta pelo poder, a diplomacia que o que ela fala não é o que ela representa, as vontades que são proferidas por líderes mundiais que só maqueiam as condições secundárias, um mercado, um comércio cada vez mais dilacerador. Um capitalismo hoje que já não é mais o capitalismo do pátio, ou capitalismo digital, pessoas desempregadas perdendo tudo e não tendo o auxílio. Olha o exemplo que nós tivemos no ano de 2020. Perceba bem como nós, diante disso que aconteceu nos últimos, entre 2020 e 2021, como nós conseguimos ter progresso. A ciência nos deu a vacina, mas nós não evoluímos essa situação. Nós não exercitamos a comedidade, nós não exercitamos a sabedoria, nós não ficamos próximos do outro, apenas tratamos essas questões sob 2 bases, ideológicas e discussão entre ciência e religião.
Jonathan Swift nos mostra que a gente pode ter até progredido, mas que as viagens de Gulliver nos acusam de não termos evoluído. Tá certo? Gente, curta o vídeo, participe conosco. Nós vamos já falar do primeiro livro escolhido para fevereiro. Queria que você estivesse preparado para a gente estar ouvindo. Depois eu falo de novo de escravidão, é o terceiro. E que você esteja participando comigo, participando conosco aqui no Virando as Páginas. E que curta o canal, participe. O pessoal está começando a vir para o YouTube, estou gostando. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as Páginas, até a próxima. A gente vai falar de Fantasma da Ópera. Até lá, gente.